Que a graça de Cristo seja conosco, nesse Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. Observando a cadeia de comando. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5, os versos 2 a 4, que eu quero ler, diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O apóstolo Pedro, ele havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo a instrução de apacentar o rebanho de Deus. Isso fica registrado no Evangelho segundo João, lá no capítulo 21, de 15 a 17, especialmente fala sobre isso. Ele nos mostra isso, portanto, nesse diálogo que houve entre Pedro e João, entre Pedro e Jesus. A figura do pastor e do rebanho, que Pedro já havia citado no capítulo 2 da sua carta, versículo 25, onde ele usa para descrever o cuidado da liderança em relação à comunidade cristã. E além de fazer referência à prestação de contas e retribuição daquele que, como supremo líder, está acima de toda e qualquer liderança, a ele que nós temos que prestar contas. O líder predileto de Deus executa sua missão com pelo menos 4 destaques que eu queria dar aqui. A primeira forma de realizar e executar sua missão é por um espírito justo, não obrigado, mas de boa vontade, livremente. Em segundo lugar, com motivação correta, não visa lucro material, mas tendo alegria em participar da realização da obra. Em terceiro lugar, de maneira correta, não mandando, mas guiando, não como déspota, mas dando exemplo. E em terceiro e quarto e último lugar, com reconhecimento. Reconhecendo o Supremo Pastor que dará o galardão. Seja quem for o líder que nós temos aqui no mundo, ele sempre estará subordinado àquele que é o supremo líder, o Senhor Jesus Cristo. A ele todo líder vai dar contas, vai prestar contas do seu trabalho, vai dar, digamos assim, prestar contas diante dele no dia em que for chamado para tanto. E seja da realização do trabalho ou da omissão. Que se formos omissos, também seremos chamados para prestar contas. Agora, tem para uma situação que pode estar se apresentando a você e a mim. No caso de uma embarcação, por exemplo, quando algo acontece ao timoneiro principal, o oficial que está no comando da proa da embarcação, ou o marinheiro de posto mais elevado toma o lugar daquele que, por qualquer razão, teve que se afastar do lugar. Ou por um mal-estar, ou qualquer coisa assim. Isso não ocorre porque eles são autonomeados timoneiros. Não. Mas ocorre porque cuidam da segurança. De forma muito semelhante acontece em situação de guerra. Quando o comandante cai, o oficial de maior escalão assume o comando. Então, eu estou dando esses 2 exemplos aqui para a nossa reflexão, porque talvez nós, você e eu, sejamos colocados diante de situação semelhante, onde devemos substituir alguém no comando. Então é preciso que nós estejamos preparados para isso. Observando a cadeia de comando, vendo a nossa posição e talvez estando dispostos a assumir se formos chamados para entrar no lugar de alguém.
Que Deus nos capacite para tanto. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra e pelo que ela nos ensina. E como o apóstolo Pedro foi muito feliz em nos deixar esse alerta, que há o Supremo Pastor que está acima de qualquer outro líder, e a ele nós devemos prestar contas. Estejamos cientes disso e que o nosso caminhar aqui seja para honrar o teu nome, haja o que houver, venha o que vier. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.